Quantas vezes a gente não viu a escalação da seleção brasileira só com jogadores que atuam no Brasil? Uma seleção alternativa, não é mesmo? Mas você já imaginou como seria uma seleção brasileira usando apenas jogadores que atuam em determinados países do mundo? Já que temos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro, não é verdade? Nessa série do canal vamos montar seleções somente com jogadores que atuam em ligas de outros países. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. E hoje vamos montar a seleção somente com jogadores que atuam no futebol da Inglaterra. Por falta de um homem pela esquerda na Premier League, nós resolvemos montar uma seleção numa linha de 3 zagueiros, 4 meias e 3 atacantes, que além de faro de gol, criam chances para os companheiros e ainda ajudam muito na recomposição. Bora lá? Goleiro, Alisson Becker. Alisson vai ser titular da seleção do Tite. Aos 30 anos de idade, a sua qualidade é incontestável. Numa seleção com apenas jogadores da Inglaterra, não há como imaginar um quadro sem o goleirão do Liverpool. O goleiro foi revelado pelo Inter, passou ainda pela Roma antes de chegar ao Liverpool na Premier League. Zagueirão, Diego Carlos. O zagueirão Diego Carlos acabou dando azar, pois assim que chegou no Aston Villa da Inglaterra se machucou e acabou vendo sua chance de brigar por uma vaga na Copa do Mundo ir pelo ralo. Aos 29 anos o jogador já teve passagem por São Paulo, Nantes e Sevilla antes de chegar à Premier League. Zagueiro Thiago Silva. Zagueiro de 38 anos vai ser o provável capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ele chegou no Chelsea da Premier League já veterano, depois de se firmar e construir sua história no futebol, brilhando por Fluminense, Milan e Paris Saint-Germain. E para fechar a linha de zaga, Gabriel Magalhães. O zagueiro de 24 anos, se não for para a Copa do Catar, certamente vai estar na próxima Copa. Grande zagueiro que fez parte do ciclo com o treinador Tite. Ele jogou ainda pelo Lille, Dinamo Zagreb e foi revelado pelo Avaí antes de chegar ao Arsenal na Premier League. Abrindo nosso meio-campo, Casemiro. Outro que pode acabar recebendo a braçadeira de capitão na Copa do Mundo do Catar. Casemiro tem 30 anos e é um dos melhores do mundo na sua posição, ou o melhor. Chegou ao Manchester United nessa temporada, foi revelado pelo São Paulo, teve uma passagem curta no Porto e no Real Madrid fez história conquistando 5 vezes a Champions League. Completando o meio, Bruno Guimarães. Estrela do novo rico da Inglaterra, o Newcastle, o Bruno certamente vai para a Copa do Mundo e pode, quem sabe, até conseguir uma vaguinha entre os titulares. Craque que é, aos seus 24 anos ele está disputando posição com o Fred e antes de chegar à Premier League ele jogou pelo Atlético Paranaense e também pelo Lyon da França. Fazendo a ligação ali entre o meio-campo e o ataque, Fred. 29 anos tem o jogador que é o cara de confiança do Tite e apesar de despertar dúvidas e muitos torcedores e parte da imprensa, ele é importante demais para o time, se doando sempre em campo para que seus companheiros possam brilhar. Antes do Manchester United ele jogou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e também pelo Internacional. Meio-campista responsável pela criação do time, Lucas Paquetá. Peça fundamental da seleção brasileira, o Paquetá tem só 25 anos e vai para sua primeira Copa do Mundo. Titular do Tite, ele é peça obrigatória nessa lista e atuaria como principal homem de criação nesse meio-campo. Antes de chegar ao West Ham, o Paquetá jogou por Flamengo, Milan e Lyon. Atacante, Gabriel Jesus, o menino Jesus. Gabriel Jesus é outro nome que dificilmente vai ficar de fora da lista do Tite. Aos 25 anos, ele se reencontrou para o futebol ao chegar no Arsenal. Já jogou Copa do Mundo e quer muito dar a volta por cima depois de não ter ido tão bem em 2018 com a camisa da seleção brasileira. Antes de brilhar no Arsenal, ele brilhou pelo Palmeiras e o Manchester City. Hoje, ele é um dos principais jogadores da Premier League e está levando o seu time firme e forte na liderança da Premier League. Já pensou se o Gabriel vence a Premier com o Arsenal? O 9, Richarlison. O Pombo, que será o camisa 9 da seleção brasileira, é presença obrigatória também na nossa lista. Tem 25 anos e está no seu terceiro clube da Premier League. Depois dele surgir no América Mineiro, brilhar no Fluminense, ele chegou na Premier League para jogar pelo Watford, foi pro Everton e hoje já é um dos grandes nomes do Tottenham. E para fechar o ataque, ele, Roberto Firmino, o Bobby. O atacante que viu a sua chance de ir para a Copa do Mundo mudar, depois de ser lembrado pelo Tite na última convocação, tá muito feliz. Ele teve uma última temporada bem ruim. Bom, e ele voltou a ir bem no Liverpool nessa temporada. Vale deixar claro que o Roberto Firmino já é um dos grandes nomes da história recente do Liverpool e merece muito respeito. Aos 31 anos, o Bobby é um dos grandes atacantes brasileiros e merece sim estar nessa lista.
Mas e aí, curtiu nossa lista? E a gente teria bons reservas ainda, viu? Coutinho, Fabinho, Gabriel Martinelli. Quem é que você discorda, concorda? Quem você incluiria ou tiraria da nossa lista? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.